Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro... Vocês estão ouvindo bem? Parece que está baixo. Não. Fala mais alto. Não, vou cair não. Bom, primeiramente, é uma alegria estar aqui nessa segunda-feira, falando pela primeira vez nessa palestra que tantas vezes eu assisti desde criança, lembrando do meu avô, da minha avó. Então é uma emoção muito grande estar aqui. E sabendo da responsabilidade de uma palestra, eu vou, mesmo assim, abrir um pouco mão da formalidade. Porque a gente está aqui entre pessoas que se conhecem há muitos anos e aqueles que são novos devem ser recebidos como se nós estivéssemos em família dentro de casa, afinal, somos uma família universal. Então, a gente pode falar, dialogar. Eu vou trazer alguns conceitos que podem, às vezes, ser um pouco confusos, um pouco complexos. Então, se eu perceber que alguém quer que eu repita alguma coisa, por mim, tem liberdade à vontade para fazer um sinal, um gesto, alguma coisa, e aí eu repito, explico, não tem problema nenhum. Eu já recebi uma bronca ali por causa do evolução anímica. Que palavra complexa é essa? Mas anímica vem de animal. Então, vocês ainda estão ouvindo? Para mim parece que está mudo. Então tá, então ótimo. Então, nós vamos falar um pouco da evolução animal e da mente humana. Esse tema surgiu, na verdade, de uma discussão em família. Um bate-papo entre minha mãe e eu, em casa. E a gente conversando assim, eu falei com ela, eu estou montando uma palestra já, eu tenho algumas coisas misturadas, meio desorganizadas, mas dentro desse papo ela falou assim, não, vamos botar para você para falar lá na segunda-feira sobre isso. E aí eu fiquei meio que sem saber o tema, porque eu já estava com a palestra praticamente pronta, mas não estava conseguindo dar um título. Então o título ficou assim, Evolução Anímica e a Mente Humana, porque é o que norteia, vocês vão perceber ao longo de toda a palestra. E para começar, para falar da mente humana, a gente precisa, de algum modo, falar da criação dessa mente humana. Para a gente falar do espírito, a gente tem que falar um pouco da história do espírito. Então, nada mais justo do que começar falando da criação. Da criação do processo evolutivo. Né? Então, Gênesis, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Segundo Pastorino, isso aqui é uma imagem da criação da terra pelo próprio Mestre Jesus. E vamos tentar começar falando de um retrospecto de alguns bilhões de anos em um minutinho. Então, no início, era Deus, tempo e espaço, criação a partir do pensamento, do sopro divino, a formação das galáxias, o anel de formação do sistema solar, com condensação de poeira, a formação das rochas, dos planetas, a formação da Lua, aparentemente a ciência fala que foi um choque, um cataclisma, as eras geológicas, o início da vida, e aqui todo o processo de evolução, bactérias, seres vivos, plantas. O início da colonização da Terra, dinossauros, extinção. E aí a emergência, então, dos mamíferos, os primatas, o ser humano. O início das grandes civilizações, guerras, ciência, avanços tecnológicos, o domínio do espaço, grandes cidades, urbanização, globalização. Enfim, essa é a grande jornada que os nossos espíritos têm feito ao longo desses bilhões de anos.
E é importante ter em mente, ter um pouco de noção de quão longa essa história e todas essas etapas e um pouquinho de cada coisa. Porque, de algum modo, esse pouquinho faz parte da memória espiritual de todos nós. Todos nós, como uma sociedade, como membros de uma coletividade, passamos, ao longo dos ciclos das reencarnações, por esse processo. Nós somos testemunhas desse processo, nós fazemos parte desse processo. Dependendo do autor que nós buscarmos, no Livro dos Espíritos, por exemplo, tem lá o capítulo dos 3 reinos, na parte 3ª. E os 3 reinos, tratados no Livro dos Espíritos, eram a teoria científica aceita na época. O Livro dos Espíritos foi publicado, se eu não me engano, 3 anos depois do surgimento da teoria dos 3 reinos dentro da área biológica. Antes dos 3 reinos eram só 2, eram os animais e as plantas. E aí vieram então os fungos. Não, perdão, os 3 reinos: mineral, vegetal, animal. Então, dentro do que se conhecia na época, os espíritos vieram trazer as noções que eles tinham capacidade de ensinar a partir do que nós entendíamos do que era a vida, do que era evolução, do que era natureza, do que é matéria. E a teoria científica da natureza na época eram os fluidos. E daí os espíritos utilizarem as palavras dos fluidos para explicar tudo isso aqui através de fluidos. Então, da mesma forma que vocês, encarnados, nós, né, falamos em fluido vital, fluido material, o fluido água, o fluido óleo, o fluido ar. Os espíritos vieram falar de fluido vital, fluido espiritual, fluido cósmico universal e por aí vai. Então, origem da vida, toda a diversidade de vida que nós temos no planeta representa, de algum modo, uma etapa que o princípio inteligente passa ao longo do seu processo evolutivo, em que ele vai experimentando, adquirindo experiências, criando estruturas mentais, se individualizando, até que ele possa desenvolver o seu pensamento, criar uma linha de raciocínio, ter domínio sobre e percepção da sua própria individualidade, do seu papel dentro do grupo e, finalmente, para culminar no homem, a capacidade de abstração do que representa Deus. O Criador, acima de tudo, que cria e administra todo o universo. E dentro de toda essa experiência, a gente passou rapidinho ali pelo cérebro humano, a gente tem dentro, como figura representativa da nossa mente e desse processo evolutivo no nosso corpo, a experiência do cérebro. Aquele órgão que permite a manifestação do espírito. É através de onde nós, como indivíduos, criaturas de Deus, podemos nos expressar na matéria. E um pouco disso tudo estava passando na minha cabeça quando eu estava lá em casa, conversando com a minha mãe, e ela veio com a pergunta sobre aprendizado. Processo de aprendizado na criança. Que eu pensei assim, processo de aprendizado na criança tem bastante a ver com o processo de evolução. Afinal, evoluir significa aprender, de algum modo. O princípio inteligente, ao longo das suas encarnações, está sempre aprendendo. Ele precisa aprender. E aprendendo, ele se desenvolve. E é um pouco disso que está aqui nesse diálogo entre o Piaget e o Vygotsky, que a maioria dos professores fazem licenciatura, conhecem. Quem não conhece, eu posso falar um pouquinho rapidinho, porque a ideia não é ficar aqui, é avançar. Então, o que o Piaget fala? Piaget era um biólogo. Então, um pouco desse pensamento de evolução estava dentro do pensamento também do Piaget. Mas ele, materialista, pensou na evolução darwiniana, na evolução lamarckista, no processo de diversidade dos seres. Então ele via o ser humano como uma criatura biológica, um ser biológico, um ente biológico.
E a genética determina o desenvolvimento do ser humano, então. Porque a genética vai determinar as leis pelos quais o corpo vai se desenvolver. E o corpo é a ferramenta que o cérebro é que vai aprender. Então, se o cérebro é que vai aprender, o cérebro precisa criar estruturas, conexões entre os neurônios, as sinapses, para que ele possa aprender. Então, ele precisa, de algum modo, ao longo da vida, né, nascimento e envelhecimento, ele precisa se estruturar. E a biologia, desde essa época, já falava que o desenvolvimento do sistema nervoso central só se conclui aos 7 anos. Então, dentro do que Piaget atribuiu que cada idade representa uma fase de desenvolvimento, ele criou várias fases baseadas na idade. Então, não importa o nome, mas dos 2 aos 7 anos é a fase em que a criança começa a desenvolver a sua percepção como indivíduo e se desvincular da figura dos pais. Ele começa a se perceber e se perceber como uma pessoa que é separado, tem características próprias. Então ele começa a desenvolver as suas vontades, os seus desejos, e é nessa fase que nós temos as nossas lembranças mais antigas. É muito difícil alguém conseguir se lembrar de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida antes dos 2 anos. Porque é nesse momento que nós começamos a adquirir a capacidade cerebral de armazenar memória de longo prazo. Então é o desenvolvimento do sistema nervoso central que tem que acontecer para que nós possamos aprender. Essa era a ideia do Piaget. E o conhecimento que nós vamos armazenando, adquirindo, é um atributo pessoal. Ele é construído por esse cérebro. É esse cérebro biológico, através das suas conexões, que vai associando ideias e, dependendo da capacidade de percepção e do processamento desse cérebro, é que nós vamos construindo o seu conhecimento de forma individual. Bom, o Piaget, o Vygotsky, ele já tem uma visão bem diferente. Ele entende, primeiro que ele entende o ser humano, não pelo lado biológico, mas sim como um ser social. A figura principal no pensamento piagetiano é o ambiente, não é mais a biologia. A biologia existe, ela é importante, ela está lá, mas ela é modificável, ela é moldável. Como assim? O cérebro aprende sempre. E aprendendo, você estimula a formação das sinapses. Ele não falava em sinapses porque na época isso não era tão conhecido. Ele desencarnou em 1934, então já se conhecia o cérebro, já se conhecia os neurônios, mas nós não tínhamos ainda o conhecimento de como a formação de sinapses era importante para o aprendizado. Então ele falava que o cérebro, submetido a um estresse, ele se modifica. Então, se eu pego uma criança, e daí é que vinha a pergunta da minha mãe, né, que era ligado a... Se eu tenho uma criança de 2 a 7 anos que não escreve, não lê, e eu quero tentar de alguma forma estimular, meio que forçar o processo para acelerar, para ele aprender antes. Isso funciona? Isso dá certo? Tem algum argumento biológico a favor disso? Bom, e aí o que eu pensei, o que eu lembrei é que, assim, de um certo modo, sim. O Vygotsky não está errado, não. O cérebro se adapta. É a plasticidade do sistema nervoso, como a gente fala hoje em dia. O termo cunhado para isso é plasticidade. Então, os neurônios, eles podem, sim, se modificar e, modificando a formação de sinapses, criar novas sinapses, desligar sinapses, formar outras e, com isso, modificar a estrutura de como o cérebro funciona. Não é necessariamente trocar de ideia, nem trocar de personalidade, não é isso. Mas é a estrutura sobre a qual as ideias vão se apoiar. Para o Vygotsky, a interação social é que vai estimular esse processo, né, como eu falei, através da formação de estímulos
que vão moldar a personalidade. Então, a idade do indivíduo deixa de ser uma idade biológica e passa a ser a ideia da idade mental. Você dissocia a idade corporal e a idade mental. E o conhecimento, então, não vem de dentro, ele não é formado necessariamente dentro, ele é transmitido, ele vem de fora e depende da oferta do social. Então, se o ambiente não tem condições de fornecer estímulo suficiente ao desenvolvimento, aquela pessoa vai ter o seu desenvolvimento dentro dos limites que o social permite. Dentro disso aqui, vem uma ideia que tem muito a ver com o espiritismo, que a gente sabe da relação da importância do pensamento para o espírito, que o pensamento é um atributo do espírito. E aqui a gente tem uma ideia que é, de acordo com Piaget, como o cérebro é a base, pensar antecede a formação da palavra. Por quê? Como assim? Porque a criança, antes de ter idade, o cérebro vai desenvolver o seu pensamento, digamos assim, vai desenvolver as estruturas que são responsáveis pelo raciocínio, pela percepção, pelo pensamento, antes que a área da linguagem possa estar completa. Então, a criança, ela já tem resquícios de pensamento, ela consegue pensar mesmo antes de falar. Enquanto que para o Vygotsky, como tudo vem de fora, a palavra revoluciona o modo do cérebro. Porque no início o cérebro é só abstração. Ele não tem conceitos concretos. A palavra, a criação da palavra como aprendizado para o cérebro, torna concretas as ideias. E com isso revoluciona o modo operante do cérebro. De um certo modo, existe hoje na pedagogia um dilema aqui entre um e outro. Existe uma briga. Mas se nós pensarmos pelo lado espírita, pelo lado espiritual, não tem briga nenhuma. Cada um tem, dentro do seu limite, razão. Porque se o cérebro não oferecer estruturas suficientes para o aprendizado, se ele não tiver plasticidade para acompanhar o processo do aprendizado, ele vai limitar o processo. E aí o corpo se torna limitante e a pessoa não consegue se desenvolver, apesar de bastante oferta social. Por outro lado, a pessoa pode ter uma estrutura cerebral intacta, e dentro do seu ambiente não ser estimulada. E se dentro dos traços de caráter dessa criança tiver a preguiça, aí mesmo é que a coisa não anda. Então, claro que depende do biológico? Sim, depende. Claro que depende do social? Sim, depende. Mas depende também da memória do espírito. Depende do que o espírito traz consigo. Depende do que nós, ao longo da nossa evolução de princípio espiritual, trouxemos para o nosso corpo, moldado através do perispírito, para impregnar isso aqui. Tá claro isso? Então isso era um pouco a nossa discussão. E aí, eu comecei a pensar, por conta dessa conversa nossa, sobre as coisas que eu já tinha lido em Emmanuel, André Luiz, sobre a mente humana. Pô, como é que a mente humana funciona, como é que nós aprendemos, como é que essas coisas acontecem. E não só pela parte da ciência, em que eu gosto de estudar um pouquinho, eu já sei um pouquinho, mas saber o que os espíritos nos trazem em relação ao modo como a mente funciona, já que é a mente que, digamos assim, é a manifestação do espírito no corpo. O cérebro é um instrumento, mas é o nosso modo de pensar que reflete o modo de pensar do espírito, o nosso grau evolutivo. Ok. Então nós temos lá uma relação entre nós, como indivíduos, como espíritos, e o nosso corpo, o nosso cérebro, para formar, então, esse elemento que nós vamos chamar de mente. O nosso espírito, segundo Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ele age sobre o cérebro, principalmente com a nossa força de vontade. É a vontade do espírito que é o elemento primordial da influência, da nossa influência sobre o corpo. E essa vontade, ela tem uma característica, digamos assim, tênue. Por quê? Porque ela não determina necessariamente o que eu quero. O que eu quero não é a minha vontade.
O que eu quero é uma coisa momentânea, é passageiro, é instantâneo. É em algum momento, aí eu já vou trazer uma palavra da psicologia, eu como ego, né, não como pessoa, mas eu nessa estrutura, manifestando um desejo. Então não é uma vontade. A vontade ela está acima disso. Ela tem a ver com o modo como eu encaro a vida, como o modo, os meus projetos futuros, o meu pensamento de longo prazo, o como eu me encaro diante da vida. É a vontade como uma vontade maior. O que eu quero para mim, o que eu quero para os outros, de verdade. Então, essa é a vontade que Emmanuel está falando aqui nesse ponto. E ele compara o cérebro, a mente, a um grande escritório desorganizado. É uma bagunça. A gente tem de tudo ali misturado. E a gente tem uma pessoa, um espírito, para habitar aquela mente. E a bagunça, para ele, pode ser extremamente agradável, pode ser providencial. Ou, em outros casos, ele pode ser extremamente metódico, organizado. Enfim, então o modo de trabalho do espírito vai, de um certo modo, refletir no modo de trabalho da mente. E dentro desse escritório, Emmanuel nos traz a ideia de que nós temos 4 arquivos principais. O nosso desejo, que aí sim vai se manifestar no corpo como as nossas vontades do dia a dia, as coisas que nós queremos. A nossa inteligência, que nesse caso aqui, vai refletir na nossa capacidade de associação de ideias. O que nós conseguimos interagir. Não é conhecimento, então, inteligência não é conhecimento. A nossa capacidade de abstração, a nossa imaginação, que tem muito a ver também com o nosso processo criativo. E a nossa memória, que é a memória, não só a memória diária, mas essa memória que, de algum modo, reflete a memória do espírito. A bagagem de experiências do espírito. De algum modo, isso tudo aqui se integra. E esse somatório vai refletir em dois elementos principais do nosso cotidiano, que são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E esses sentimentos e esses pensamentos, eles não são completamente independentes. Nós temos uma coleção de sentimentos, uma coleção de pensamentos. E quando eu estou falando aqui em sentimento, vale uma ressalva, não vamos confundir com sensação e emoção. Sensação, emoção e sentimento, às vezes eu já vi como se fossem coisas em sequência. Quando a gente está falando justamente sobre evolução anímica, a gente tem o hábito de falar que as plantas sentem, os animais têm emoções e o ser humano tem sentimentos. Como se uma coisa fosse consequência da outra, uma sequência lógica. Não é necessariamente isso. Quando a gente está falando de sensação, a gente está falando de percepção do corpo. As nossas sensações de dor, de calor, temperatura, frio, mas também de prazer. Então, qualquer toque, tato, paladar, visão, tudo isso é sensação. A nossa interação com o ambiente externo é a nossa sensação. A nossa emoção, de algum modo, é aquilo que nós estamos... A gente frequentemente fala, estamos sentindo. Beleza, é aquilo que nós estamos sentindo em algum momento. Se eu estou alegre, se eu estou feliz, isso é a nossa emoção. Mas o nosso sentimento, ele tem raízes mais profundas. Porque ele... digamos assim, é o modo... Vamos tentar fazer uma analogia, porque isso para mim é meio complicado mesmo. É o modo como o nosso coração enxerga as coisas. Então, se eu tenho uma relação, quando eu falo casa, se casa for uma coisa boa para a gente, né, se a gente traz emoções boas, o nosso sentimento em relação à casa é um sentimento bom. Então, o sentimento, ele tá associado com digamos assim, o que está por dentro, o que está por trás das nossas emoções. É aquilo que vai trazer à tona as nossas emoções. E também os nossos pensamentos. Todo pensamento nosso está impregnado por uma característica individual do espírito, que é o modo dele sentir.
E esse conjunto de pensamentos que determinam, então, o modo como nós encaramos as coisas, a vida, vai determinar as nossas atitudes no nosso cotidiano. E as nossas atitudes, pela lei de causa e efeito, vai determinar as nossas consequências, o que nós recebemos ao longo da vida. Consequentemente, aqui está o nosso destino. As consequências são o nosso destino. Então, o nosso futuro depende do nosso presente. E o nosso presente depende do nosso passado. Ok? Então, esse daqui é o sentido natural do modo operante, digamos assim, dos seres humanos. Independente do grau de consciência, independente de se eu estou agindo, ou se eu estou reagindo, ou se eu estou respondendo, o que quer que seja, isso aqui é o que vai orientar, digamos assim, as nossas atitudes. É a vontade do espírito acima do modo operante da mente, que vai atribuir um sentimento, esse sentimento vai impregnar os nossos pensamentos, que vão determinar as nossas atitudes. Ok. Com isso, o Emmanuel traz então o seguinte conceito: a nossa mente é o espelho da vida. Porque nós temos sempre uma consequência dos nossos atos. Independente se ela vem agora ou se ela vier depois, nós estamos sempre recebendo da vida aquilo que nós mesmos plantamos. E dependendo do modo como nós encaramos essas consequências, dependendo do modo como nós olhamos para a vida, nós estamos, de um certo modo, recebendo a consequência dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Tarde depois, só que lá na frente. Então, o que nós estamos moldando hoje, nós vamos receber em seguida. Por isso a ideia do espelho. Ok. Só que nem sempre nós recebemos em retorno aquilo que nós gostaríamos. Frequentemente nós queremos o quê? Nós queremos mudar. Não estou recebendo coisas boas, quero, de algum modo, mudar. E se nós não temos necessariamente a vontade de mudar, mas nós estamos agindo de modo errado, é comum que durante o sono os nossos espíritos saiam para dar uma volta e a gente entra em contato lá com, como se fosse assim, aulinhas no plano espiritual. E aí nós recebemos instruções diretamente para o nosso espírito. E esse espírito, uma vez modificado, vai modificar todo o fluxo natural. Então, se nós conseguirmos alterar a vontade do espírito, todo o fluxo se modifica. É quase que mágica, né? Então, se nós estávamos voltados, por exemplo, para a vingança, o espírito, de algum modo, queria se vingar. A partir do momento que ele se reencontra com o seu algoz na espiritualidade e resolve o seu problema e perdoa, acabou. Acabou todo o modo operante vingança. Ele vai modificar sua vontade maior, que não, vai deixar de ser vingança, ele perdoou. Perdoando, ele se liberta daquele processo de doença e agora ele está livre para quê? Para fazer qualquer outra coisa. Ele pode agora pensar em qualquer outro objetivo. Ele pode criar um novo objetivo. Então, não estou mais preso à vingança, eu posso viver, eu posso fazer outras coisas. Posso aprender, posso curtir. E aí ele vai dar manifestação, então, às suas vontades maiores. Excelente. Mas isso não responde ainda se o lado de nós aqui encarnados. Como é que a mente aqui pode, de algum modo, influenciar o espírito? É comum, dentro da literatura espírita, a gente encontrar, às vezes, a ideia de um pensamento que é, por exemplo, quando Emmanuel falou para Chico sobre a sua tarefa, que ele falou, disciplina, disciplina, disciplina. Ou então, em outras situações, em que a gente
cria regras de conduta, como o próprio Conduta Espírita, eu achei excelente. O próprio Conduta Espírita, onde a gente poderia buscar regras, logo no prefácio ele já traz lá a ideia. Esse não é um livro de regras. Então, a ideia da conduta moral, ela não pode estar associada a regras de certo e errado. Porque essas regras limitam as situações. A gente não consegue, e o maior exemplo disso era Jesus, e Jesus não trouxe regras. Ele falou, amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar é o quê? É a vontade do Espírito Maior, que vai se manifestar em todo o modo operante da mente para impregnar cada ação daquele sentimento de amor. Então a atitude aqui de caridade, como a página inicial falou, para que nós possamos realizar a caridade real, nós precisamos primeiramente da caridade essencial. Nós precisamos estar impregnados nos nossos pensamentos e sentimentos desse amor por Deus e por nós mesmos e pelo outro. Senão, todo esse escritório bagunçado vai funcionar voltado para outro objetivo. Se nós nos estimularmos a agir, modificar a atitude, comumente nós temos a ideia de que nós vamos fazer o processo inverso. A gente vai se acostumar tanto a fazer algo diferente, que daqui a pouco a gente vai estar pensando diferente e sentindo diferente. Algumas pessoas acreditam nisso. Pessoalmente, eu não consigo aceitar tão bem essa ideia. E nós temos a página inicial, que eu achei excelente do André Luiz, que é do R auxiliando, que é bastante providencial para esse ponto. Que ele fala que, por mais que você não saiba como agir, você, de repente, não tem instrução, conhecimento suficiente para agir corretamente, mas você está agindo de boa vontade. Mesmo que você erre, se você insistir naquilo, um dia você aprende. Então é como se fosse assim, eu sei que eu estou agindo errado. Por exemplo, eu tenho um vício. Não importa qual seja, eu bebo, eu fumo, eu sou maledicente, eu durmo tarde demais, eu sou agressivo, eu falo alto demais, não importa. Eu tenho um vício de comportamento. E eu acho que para corrigir esse vício, eu tenho que provocar um processo de, por exemplo, memorização e mudança de atitude para que eu possa estar vigiando. Bom, se eu estou realmente empenhado nisso, como o André Luiz fala aqui, não é o fato de você estar agindo apenas que vai fazer o processo contrário, mas é porque você vai estar experimentando coisas novas. Você vai estar vivenciando situações novas. E essas novas situações vão te trazer o quê? Vão te trazer consequências novas para que a sua mente possa analisar. E aí, analisando consequências diferentes, de repente, uma hora, o espírito se convence que o que você fazia antes não estava exatamente certo. Não significa que ele vai aprender a melhor forma de agir, a melhor forma de resolver o problema. Mas ele já vai estar, desde o princípio, imbuído do quê? Da vontade. A vontade de fazer diferente. E por mais que eu não saiba como mudar, se eu quero mudar, eu mudo. Eu vou mudar. Só que eu tenho uma frasezinha importante, só que não é do André Luiz, eu agora esqueci de quem é. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho basta. Qualquer caminho serve. O que isso significa? Se eu não tenho um objetivo, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer coisa serve. Então, se o meu caminho está errado, e eu já sei que o meu caminho está errado, e eu quero mudar, em princípio, no início, qualquer outro caminho é novidade. E as novas consequências vão trazer, então, novos estímulos.
esse é um modo de encarar a situação, um modo de encarar, né? A primeira vez que eu tive que falar sobre isso aqui foi lá no Grupo Espírita André Luiz, na juventude deles. Eu tinha 19 anos. Esse fluxo já existia. E lá no André Luiz, eu tenho um grande amigo que é o Guilherme Luz, e ele fez uma compilação do livro Ação e Reação. Então, isso aqui eu já falei. Vou pular isso aqui. Beleza. Ok. Deu uma falha aqui, ignora isso aqui é depois. Então, o Guilherminho, ele fez uma pequena compilação do livro Ação e Reação, que tem muito a ver com esse processo de aprendizado do espírito, mas que não é necessariamente o modo como a mente trabalha. O Emmanuel veio trazer o quê? Uma noção inicial. Em 1954, se eu não me engano, quando ele publicou o Pensamento e Vida... Não, 45. Hã? 58, tá. Que o André Luiz enriquece quando ele fala sobre a casa mental no mundo maior e quando ele fala das histórias e do funcionamento da casa mental depois de Ação e Reação. E aí o Guilherme fez o trabalho de organizar esse diagrama que eu vou falar. Então, o espírito, desde a sua criação, simples e ignorante, sem conhecimento nenhum, sem discernimento, sem nada, ele entra em contato com o mundo. E esse primeiro contato com o mundo não é diferente do contato que nós temos diariamente depois. Nós estamos o quê? Nós estamos experimentando. Nós estamos lidando sempre, o tempo inteiro, com coisas novas. Porque o tempo não volta. Então, as nossas experiências de hoje são sempre diferentes das experiências de ontem. Essas experiências vão estimular o quê? O nosso conhecimento. Porque a mente, como Piaget e Vygotsky falaram, ela está sempre aprendendo. Ela está sempre criando associações. Se nós não temos nenhuma associação, ela vai tentar capturar qualquer coisa daquela primeira experiência. À medida que nós vamos adquirindo experiências e adquirindo conhecimento, nós vamos, então, desenvolvendo um modo de pensar, um modo de raciocinar, uma capacidade intelectual de associar ideias, de trabalhar o conhecimento, de fazer julgamento e assim sucessivamente. À medida que nós vamos aprendendo coisas, se alguém chega para a gente e fala, você pode fazer assim, assim, assado, você pode construir, você pode mexer com madeira, você pode isso e aquilo. No que nós sabemos, conhecimento, então, inteligência, se converte em poder. Se eu sei fazer alguma coisa, eu posso fazer aquilo. E, frequentemente, poder fazer coisas novas estimula o nosso querer coisas novas. E, frequentemente, nós não precisamos nem saber fazer alguma coisa, mas só de ter visto o que o outro tem, a gente toma conhecimento que aquilo existe, e aí a gente pensa, bom, se o outro tem, eu também posso ter, então eu quero. Se existe algo que está completamente inatingível, que eu tenho certeza que eu não posso, se aquilo está tão distante que eu não posso, eu não quero. Se eu descobrir que tem uma viagem por $1 milhão que leva para 2 horas de passeio no espaço para gravidade zero, eu vou querer. Mas eu não posso ir para Marte, então ninguém vai querer ir para Marte. Agora, aquele cientista que para e pensa, mas eu posso ir para Marte, é só a gente dar um jeito. Aí ele vai tentar fazer alguma coisa para chegar lá. Então a gente só quer coisas que nós acreditamos que nós podemos. É um pouco esse lado. E uma vez que a gente quer alguma coisa, a gente vai agir, a gente vai tentar adquirir aquela coisa. Não precisa ser necessariamente uma coisa, pode ser uma ação, digamos assim. Vamos lá. Então, dentro desse querer, nós temos, então, um momento de decisão. Por quê? Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode ter. E nem tudo que nós queremos está de acordo com o que é bom para nós e o que é bom para os outros.
Então existe aqui, associado a essa divisão, a figura de Deus. Por quê? Porque é Deus que vai ter conhecimento do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso pensamento e das nossas motivações. Então, dentro aqui desse querer estão motivações associadas com esse conjunto de experiências que nós já tivemos e, como o próprio Emmanuel falou, na nossa mente, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Então, aqui entra o julgamento da justiça divina. Nós vamos fazer o que nós pretendemos de um determinado modo, e esse modo de fazer, esse modo de agir, vai determinar se o que nós estamos fazendo está de acordo com o que nós devemos fazer, está de acordo com a lei divina, ou não, se aquilo representa um prejuízo, seja para a natureza, para mim ou para os outros. E dentro desse prejuízo, então, é que vem então, a ideia do mal. Então, uma vez que nós estamos agindo de acordo com o dever, se nós estamos fazendo o bem, fazer o bem para mim ou para os outros, está aqui, está no dever. Se eu não estou fazendo bem, se faltou bondade em algum pouquinho, tem um pouquinho ali de mal. Esse mal, ele representa vários tipos. Pode ser mal por falta de habilidade, então é psicomotor. Pode ser um mal cognitivo, ou seja, relacionado ao aprendizado, coisas que nós não aprendemos ainda, não temos capacidade de aprendizado suficiente, ou o modo do cérebro, uma limitação do cérebro, como escrever errado. Se eu escrever errado, não é necessariamente porque o espírito queria escrever errado, não tem nada a ver com a minha vontade, com o meu querer. Escrever errado é porque o cérebro tem ali uma dislexia. Então, psicomotor e cognitivo. Se é desse caráter, ele não entra necessariamente nesse eixo de mal. O mal que nós falamos aqui é o erro moral. É o erro da nossa motivação, do que nós gostamos, do que nós queremos. Então, fazer alguma coisa errado não é necessariamente porque nós queremos fazer errado. É porque muitas vezes nós não sabemos fazer diferente. Não sabemos o certo. Beleza, mas uma vez que você erra, a natureza precisa te alertar que você fez alguma coisa errada. Se você botar o dedo na tomada, você tem que ser alertado que botar o dedo na tomada não é bom. Então vem a dor, nossa companheira evolutiva. E a dor, ela vai despertar o quê? Ela vai despertar uma sensação. Seja uma sensação no corpo, seja uma sensação no espírito. É o alerta do erro. E a etapa seguinte é o arrependimento. Não deveria ter feito aquilo. Então a dor é o estímulo para que eu tenha o seguinte pensamento: não deveria ter feito. Esse não deveria ter feito é o arrependimento. E uma vez que nós nos arrependemos, nós precisamos de algum modo expiar aquela dor e corrigir aquele processo. Porque nem sempre a dor física representa uma dor moral. As coisas estão associadas. Por que eu botei o dedo na tomada? Se eu coloquei o dedo na tomada, eu tomei o choque, mas não necessariamente eu corrigi a minha motivação. Por que eu estava botando o dedo na tomada? O que eu queria com isso? Era curiosidade pura? Ou não? Porque alguma intenção estava por trás daquilo. O que eu achava que era a tomada para eu querer pegar aquilo, botar a mão e fazer o quê? De repente eu queria, não sabia o que era, pensei que era outra coisa e queria brincar ou quebrar, fazer alguma coisa. Então, por trás da ação tem uma motivação. E essa motivação precisa ser corrigida. Se nós nos revoltamos, aí é que eu boto uma ressalva para o Guilherminho. Eu tive que incluir a revolta ali. No esquema dele não tem, mas me facilita. Se nós nos revoltamos porque estamos expiando, porque nós sentimos dor, se nós entramos no processo de revolta contra esse movimento de sofrimento, porque o sofrimento está aqui, está na expiação. Se nós entrarmos na revolta, nós vamos nos revoltar contra quê? Contra a natureza, contra Deus. Então nós estamos incorrendo num novo erro. Porque nós não estamos percebendo
a bondade de Deus em nos ensinar através da dor e do arrependimento. Se nós não nos revoltamos, se nós corrigimos o nosso erro, se nós nos regeneramos, e aí a regeneração vai depender do quê? Por que a regeneração depende da expiação e não da dor? Por que são coisas diferentes? Porque a regeneração é a reparação. Que muitas vezes nós não temos condições de reparar a mesma coisa. Se eu quebro um objeto, se eu quebro um vaso, de repente eu não tenho condição de retornar e colar e reparar aquele mesmo objeto. Mas se a falta daquele objeto para uma pessoa, eu tenho que reparar com um novo objeto. E quando nós pensamos em situações e emoções, é a mesma coisa. Nós frequentemente não temos condições de consertar, refazer o que já foi desfeito. Mas nós precisamos, de algum modo, compensar. Nós precisamos evitar novos males. Nós precisamos criar condições de substituir aquele elemento que nós desfizemos. Então, isso é a regeneração. Ela é a reparação verdadeira do erro. E uma vez que nós reparamos o nosso erro, nós voltamos para onde? Para a nossa decisão inicial. Porque a gente só tem condição de reparar aquilo que nós sabemos que estava em falta, que nós queríamos de um jeito diferente. Então, a reparação é o quê? É a nova oportunidade de tomar a mesma decisão, só que dessa vez de uma forma correta. Então, nos corrigimos diante da lei de Deus, estamos de acordo com o nosso dever. A repetição desse processo vai trazer o quê? Aquilo que Emmanuel nos falou. É a consequência dos nossos atos, influenciando o conhecimento, o intelecto da mente. Então, a repetição das experiências vai trazer discernimento e noções morais. E à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso discernimento, nós vamos tendo condições de tomar decisões mais importantes, nós vamos criando noções de responsabilidade. Responsabilidade para conosco, para com o outro, para com a natureza, para com Deus e assim sucessivamente. Então, essa responsabilidade criada a partir das nossas ações responsáveis vai nos conferir diante de Deus o quê? Liberdade. A liberdade que nós almejamos depende do quê? Depende da permissão divina. Então, Deus vai nos dar condição de fazer novas coisas, de fazer coisas mais grandiosas, se Ele souber que nós temos responsabilidade suficiente para agir daquele modo. Excelente, né? Então, como juntar, então, as ideias do Emmanuel e do André Luiz? Elas se complementam. E todo esse diagrama, que é um pouco mais complexo do que o do Emmanuel, ele veio depois, na sequência histórica, né? Primeiro veio a psicografia do Emmanuel, depois a do André Luiz. E aí eu parei para pensar, porque a gente não pode deixar de falar de Jesus no vigiai e orai para não cairdes em tentação. Que me pareceu, dentro dos ensinamentos de Jesus, aquele modo que tem que permear esses conhecimentos acerca da mente, do que nós pensamos, do que nós fazemos, do que nós aprendemos, de como nós encaramos as coisas, para que nós possamos, através da nossa percepção, agir de forma a adquirir mais discernimento. E temos lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Uma pergunta completamente pertinente a esse processo de aprendizado. Como é que nós podemos fazer para aprender melhor e mais rápido? E aprender o que é importante, que é a vida moral, é a vida do espírito. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Bom, esse sábio era Sócrates. E Sócrates tinha um modo de lidar com os seus alunos, uma filosofia maêutica,
que dependia do quê? Dependia de questionamentos. Então, toda vez que um aluno chegava para ele com uma dúvida, ele instigava aquele aluno a pensar diferente com novas perguntas. Então, você tem a sua dúvida, eu vou te trazer novas perguntas e nós vamos juntos tentar achar uma resposta. Maêutica significa dar à luz, significa parto. A mãe de Sócrates era parteira. E Sócrates dizia, eu tenho a mesma profissão da minha mãe. Enquanto ela dá à luz às pessoas, eu dou à luz às ideias. Então, esse dar à luz é num sentido intelectual. É a procura da verdade no interior do ser humano. Onde é que está a nossa verdade? Se nós pegarmos pelo diagrama primeiro do Emmanuel, a nossa verdade está no nosso espírito. É a nossa essência que vai permear os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É o que nos antecede, é o que antecede as nossas atitudes. É essa essência que é divina. Essa é a verdade do homem. E o método nos foi trazido dentro da doutrina, no Livro dos Espíritos ainda, na mesma pergunta, por Santo Agostinho, no item seguinte. Quando ele fala, concebemos toda essa sabedoria do ensinamento, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Então, justamente essa que é a dificuldade. O que eu tenho que fazer para me conhecer melhor? Saber o que é mente, saber o que é sentimento, o que é pensamento, saber das experiências do processo evolutivo, do princípio intelectual, nada disso. Saber puramente não melhora. Qual o meio de conseguir isso? E aí vem uma resposta longa e o tempo está se esgotando, então eu vou ter que acelerar. Então, Santo Agostinho responde, fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Santo Agostinho, nesse ponto, ele vai realmente, na resposta, trazer situações para o cotidiano. Situações práticas. No fim do dia, interroga a tua própria consciência. Veja se não faltou com o dever, se não tinha algo que alguém pudesse se queixar de você mesmo. Pergunta se o que você fez ao longo do dia foi bom ou ruim, quais as suas motivações, se o que você fez agrada a Deus, qual o objetivo das tuas atitudes. Se Deus te arrancasse da vida hoje, você estaria bem com isso? Você está pronto para ir? E aí vem uma pergunta que ele traz, assim, tudo bem, se eu já faço isso tudo, se eu começo então esse processo de meditação e eu estou no meio do caminho, eu estou nesse processo, eu começo a lidar com uma outra pergunta, que é, a partir do momento que sou eu perguntando para mim mesmo, e eu venho trazer as respostas desse julgamento, como é que eu vou saber se eu não estou julgando de forma leve demais ou de forma rígida demais? E aí ele responde, ora, coloca a tua ação na outra pessoa. Se fosse uma outra pessoa agindo como você agiu, você teria melhores condições de ver se o que você fez é algo que é grave ou não é tão grave. Não trabalhais todos os... E aí ele termina a mensagem em uma figura bonita. Não trabalhais todos os dias visando juntar o que vos dê repouso na velhice? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias se for perturbado pelas enfermidades do corpo? Ao lado daquele repouso que espera o homem de bem após a vida. Não vale a pena fazer algum esforço? Aqui nessa frase tem uma dica extremamente importante, que para outros cristãos não vale, que é a ideia da graça. Nós encontramos a salvação diante da graça divina. Aqui, Santo Agostinho dá a dica, olha só, não é só isso não. Vale a pena o esforço. Você pode, você faz. O teu repouso do futuro, o futuro depende do que você planta hoje. Não vale a pena pensar na vida futura? Não vale a pena criar uma vida eterna melhor?
do que simplesmente o repouso que o dinheiro pode proporcionar? Eis porque chamamos inicialmente a vossa atenção, aqui ele está falando para Kardec, é Santo Agostinho dizendo, olha, por isso que quando o Espiritismo foi criado, primeiro nós chamamos a atenção através do fenômeno das mesas, para suscitar o quê? Primeiro a atenção, mas depois vos demos as instruções que cada um está encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Com que objetivo? Despertar a alma para todo esse processo. Conhece-te a ti mesmo. Trazer ferramentas intelectuais para que a mente possa operar o processo de transformação. Conhecer coisas novas, conhecer uma realidade nova, mudar o ponto de vista. Mudar o ponto de vista de que forma? Para que nós, como espíritos aqui encarnados, possamos ter consciência de que nós podemos ser ativos em prol do nosso próprio processo evolutivo. E aí, me despertou o interesse pela série psicológica da Joana de Ângeles. Que aí eu fui buscar, dentro da literatura espírita, quem é que traz noções de psicologia que poderia me auxiliar nesse conhece-te a ti mesmo. E eu achei super interessante que o primeiro livro da Joana é um livro que fala justamente sobre Jesus e a atualidade. Nada mais justo, quando a gente está falando de psicologia, aprendizado, de trazer novamente a figura de Jesus, o mestre maior, para a nossa atualidade. E logo no início, na mensagem inicial do livro, ela coloca: o mundo urge pela presença do Cristo de volta. A mensagem de Jesus é extremamente atual. A gente não precisa adaptar ela, reformular. A gente só precisa se lembrar do que ele disse. Repetir aquelas mensagens, aquelas histórias. Porque o conteúdo das mensagens, o conteúdo das histórias, extremamente simbólico, ele não foi alterado pelas traduções. Então é possível ainda sentir o gostinho do que era estar com Jesus através da Bíblia e através das mensagens que a espiritualidade nos traz sempre, justamente falando da figura do Cristo. Ao longo dos outros livros, a Joana vai pincelando noções sobre o ser consciente, o homem integral, a mente, psicologia, o que é sombra, consciente, inconsciente, grau de consciência e por aí vai. Ela não estrutura a psicologia dela de uma forma, de um modo formal. Ela vai trazendo as ideias de forma espalhada. E isso é de um certo modo assim, é interessante para atingir quem? Para atingir o leigo. Aquele que não tem ainda a consciência de que ele pode fazer diferente. Ele não está procurando um método de psicologia para se melhorar. Ele está o quê? Ele está lendo o livro. E aí dentro daquele livro ele vai encontrando conceitos e vai, à medida que ele vai lendo, vai capturando um pouquinho da mensagem à medida que ele vai lendo e vai tomando conhecimento e interesse. Se ele tiver realmente vontade de estudar e se aprofundar, e nós tivemos isso, as pessoas organizaram, então, a série psicológica num livro chamado Refletindo a Alma, agora de 2011, que traz justamente a organização das ideias da Joana através de conceitos psicológicos freudianos e junguianos. E existe uma série de vídeos organizados pela Mansão do Caminho, justamente para trazer noções de psicologia, o que é psique, o que é a mente, o que é sombra, o que é consciente, inconsciente. E todos esses vídeos estão no site da TVCI, que é a web TV do Conselho Espírita Internacional. Então, se a gente, com a facilidade da internet, é só jogar TVCI, procurar a série psicológica na parte de vídeos, e a gente vai ter lá mais de 30 vídeos falando de um monte de coisas interessantes acerca do conhece-te a ti mesmo. Aqui eu vou passar rápido, só por algumas palavrinhas que a gente encontra na literatura. Na literatura espírita, a gente está falando em espírito, em alma, em princípio espiritual, princípio vital, princípio inteligente, corpo físico, duplo etérico,
perispírito, corpo mental. Aí repete aqui o espírito, porque essa série aqui é do André Luiz. O fluido cósmico universal e as formas de pensamento. Tudo isso aqui é importante, eu podia gastar uma palestra para cada uma dessas noções, mas o tempo urge. Então, dentro da nomenclatura psicológica, só para a gente conseguir facilitar um pouco, quando a gente fala em psicológico, vem de psique. Né? O psico vem de psique. E psique é justamente o quê? A ideia da mente. O todo. O todo mental representa, para Freud, uma associação dessas três palavrinhas aqui. O consciente, o pré-consciente ou subconsciente e o inconsciente. Onde a gente poderia simplesmente ter a seguinte noção. O que é o consciente? O consciente é aquilo que nós temos consciência neste momento. É o que nós conseguimos pensar agora. Então, cada um aqui está pensando numa coisa. Se eu falar flor, todo mundo nesse momento pensou flor junto comigo. Então está a flor lá no consciente de todo mundo. Mas quando eu digo flor, cada um vai trazer, junto àquela palavra, uma série de outros conhecimentos, uma série de outras situações. Cada um pensa numa flor diferente, com um cheiro diferente, uma cor diferente, uma situação de vida, um aroma. Todas essas ideias, elas estão o quê? Elas estão na periferia daquela ideia que está nas nossas mentes nesse momento. Então, todas essas memórias que nós rapidamente trazemos à tona, estão aqui no pré-consciente. Por isso, a ideia de pré-consciente, ela é uma área rápida, de acesso fácil. É aquilo que a gente consegue lembrar. Se a gente tem uma profissão, tudo que depende da nossa profissão está sempre aqui no pré-consciente. Porque a gente está utilizando o tempo inteiro. Agora, nós temos também ideias, memórias, coisas que nós esquecemos. E aí esquece mesmo. É aquilo que a gente tem realmente dificuldade e não lembra. Não consegue lembrar. Isso é que está no inconsciente. Porque, de algum modo, ele faz parte da gente. Ele está permeando a nossa realidade. Ele está presente e ele influencia o nosso comportamento. Quando a nossa mente funciona, a gente precisa realmente, para tomar uma decisão, para pensar numa coisa, lembrar e repetir cada palavra da frase para criar um pensamento? Não. A gente tem uma ideia aqui, uma ideia lá, juntou, fez. Não precisa formular uma frase. Se a gente estiver fazendo uma poesia, aí tudo bem. Se a gente está escrevendo um texto, a gente vai formular as ideias numa ordem lógica. Mas se eu estou simplesmente agindo e o tempo de reação rápido não permite que nós formulemos frases o tempo inteiro para criar uma lógica. E muitas vezes, quando nós estamos meditando e visualizando e percebendo coisas ao nosso redor sobre nós mesmos, sobre os nossos familiares, sobre as nossas situações, a gente não fica formulando frase. A gente tem já de pronto uma noção rápida. Essa noção rápida, ela está aqui, no consciente e no pré-consciente. Se nós não conseguimos concretizar, ela está no inconsciente. Ela está lá e a gente não se dá conta. Por isso, inconsciente. Beleza. Esses três aqui, eu vou só dar uma dica. O ego, o superego e o id são do Freud e tem a ver um pouco com o modo como nós julgamos as coisas. O ego, para Freud, nesse sentido, é o eu presente. É aquele que pensa. É o eu que está consciente. O superego é a nossa forma de idealizar as coisas. É a nossa forma de julgar pensando de um certo modo para o melhor. O que eu deveria estar fazendo. Então, o que eu preciso fazer. Isso vai ser o nosso superego. E o id, ele vai representar uma figura dentro do inconsciente, que é o nosso desejo escondido. Que para o Freud, nesse conceito aqui, tinha muito a ver com a sexualidade. Só que ele exacerbou tanto a ideia da sexualidade, que a Joana, quando vem na literatura dela depois, ela deixa um pouco de lado
essas noções do Freud para trabalhar com as noções do Jung. E o Jung foi, inicialmente, foi um contemporâneo do Freud que elaborou as ideias dele, trazendo outros conceitos. E aí ele traz o self, a sombra e o ânima. Não vai dar tempo de avançar muito nisso, mas dentro do processo evolutivo, como o nosso cérebro tem uma história biológica, tem um modo de trabalhar, existem regiões do cérebro que são direcionadas para determinadas ações, para que a mente funcione de um determinado modo. Então, comportamento agressivo, rituais existenciais, alimentação, território, alerta de perigo, a nossa noção de espaço, não só o espaço como espaço físico, mas como na noção de território, o que é meu, o que é do outro, a formação de grupo social, tudo isso aqui está associado a uma região do cérebro que a Joana fala de cérebro réptil. Por quê? Porque dentro do processo da evolução biológica foi desenvolvido até a chegada do réptil. O réptil tem essas noções. E aqui a gente já está falando de uma parte do cérebro que já é um pouco mais evoluída do que só o controle da digestão, da respiração, do sono, que é uma parte ainda anterior. Em seguida, nós temos o cérebro mamífero, regiões do cérebro que estão associadas com a vontade cotidiana e com as emoções desenvolvidas ao longo da evolução. E emoções humanas, de afetividade, de relacionamento, compaixão, piedade, manutenção de grupo social e organização gregária. Essas são justamente as características que nós frequentemente trazemos como próprias do ser humano e que a gente se confunde achando assim, mas o animal também tem. O cachorro também gosta. O animal também pode ser afetuoso. Sim, porque esses estímulos de emotividade, de sensação, são desenvolvidos pelo princípio inteligente justamente ao longo da fase animal. Agora, quando nós chegamos no cérebro primitivo do homem, as noções que nós temos são noções maiores, que é a questão da moralidade, a presença de Deus, a noção de Deus que está associada ao neocórtex. E aqui nós temos áreas mais nobres, digamos assim, de inteligência, de raciocínio, de discernimento, de linguagem, da percepção integrativa do espaço e da administração da visão, para onde nós estamos apontando a nossa atenção. Nós controlarmos a visão, para o corpo, significa controlar a atenção. Então, significa manifestação de vontade, que o animal tem de uma forma muito rudimentar. E entre uma coisa e outra, vem ali a consciência, o inconsciente, o subconsciente. E o pessoal lá do grupo psicológico organizou aqui um modelo, só que eu vou ter que passar, porque eu não falei muito do self, etc. Então, fica para uma próxima. Mas é a ideia do modelo. Só para encerrar, a Joana fala de como é importante nós mudarmos a nossa perspectiva em relação à vida. E falar disso é falar de grau de percepção da mente, é falar de grau de consciência. Dentro desses graus de consciência, tem uma divisão que está no livro do Ser Consciente, de consciência de sono, consciência de sono sem sonho, com sonho, sono acordado, transcendência e cósmica. Se nós pegarmos as frases, eu trouxe as frases, mas não vai dar tempo, que estão no livro, a gente vai conseguir fazer uma associação entre esse grau de consciência e a evolução do homem na Terra. Entre planeta primitivo, provas e expiações, regeneração, planetas felizes e ditosos. E o que me interessa aqui, nesse momento, é essa frase aqui. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o estado aqui de sono acordado, seria o quê? O despertar do espírito, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro, à realização total.
E o que me chama a atenção aqui? A presença da determinação pessoal e da vontade, que tem total relação com aquela frase do Santo Agostinho. Não vale a pena o esforço? A nossa vontade, não só a vontade do Espírito, mas o nosso querer aqui presente, diariamente, cotidianamente, querer agir diferente, querer ser melhor, mobiliza o nosso espírito a tomar atitudes diferentes. Para que nós possamos aprender situações novas, experimentar situações novas, receber novas consequências e administrar esse conhecimento através da mente. E para encerrar, tem uma poesia do Fernando Pessoa, que é considerado um dos maiores, talvez o maior poeta da língua portuguesa, chamada Palavras de Pórtico. Pórtico do porto de viajantes. E nós aqui, como viajantes, né, passando por uma experiência, por um corpo, navegando na vida, eu acho que faz uma figura bastante interessante. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase, transformar da forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. E eu acho que esse poema reflete exatamente a consciência que um materialista pode adquirir diante da responsabilidade que nós temos como pessoas. Independente se espíritas ou não, independente do nosso grau de evolução, da nossa consciência, mas que reflete exatamente o momento de transição que nós estamos vivendo, que o planeta está vivendo, em que nós estamos, cada um, se questionando qual o nosso papel diante do mundo, qual o nosso papel diante da vida. Bom, era isso. Obrigado.